Bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Estação da Luz, Web Rádio Estação da Luz, todos que acompanham o programa Filosofia, Ciência e Moral. Nós estamos iniciando, meu amigo Léo, meu amigo Paulo Rocha e minha amiga Cristina Albuquerque, vocês que também fazem parte da bancada aqui desse programa, estamos iniciando mais um programa Filosofia, Ciência e Moral, nesta manhã de quarta-feira. E aí, meu amigo Paulo, você hoje ficou de nos fazer as leituras preparatórias, né, e fazer uma prece inicial para a gente começar os trabalhos de hoje, meu amigo. Eu vou passar logo a palavra para Paulo, para ele começar os trabalhos da manhã de hoje. Bom dia a todos, bom dia a todos que nos assistem, que nos ouvem, bom dia a todos os irmãos aí da Casa de Caridade Chico Xavier. Vamos fazer a leitura preparatória de hoje. Ela vem do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 77. Respondei: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Paulo, carta a Colossenses, capítulo 4, versículo 6. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si nas tarefas evolutivas e redentoras. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se aplicará com informações científicas de alta envergadura. Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com a legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que os desviados da simplicidade e da utilidade se reajustem. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo, com vista aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. As próprias soluções da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Ainda que sejas interpelado pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial em favor de ti mesmo. Não ouvires o melhor modo de atender a cada um. E assim seja. Então vamos fazer a nossa prece inicial, pensar no nosso amado Mestre Jesus, pedir que o nosso Divino Mestre possa se fazer presente em todos os lares, em todos os corações, que acima de tudo, todos nós possamos permitir que o nosso amado Mestre Jesus possa se fazer presente. Que ele possa se fazer presente na nossa casa, no nosso lar. Que ele possa trazer o conforto e a coragem necessária para superar as provas da vida. Olhar por todos aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, todos aqueles que estão nas ruas. Que o amado Mestre possa, sempre com a sua luz, nos iluminar o nosso caminho e nos ajudar a seguir a caminhada evolutiva. Que assim seja. Vamos para o Evangelho, leitura do Evangelho de hoje. Que está no capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Item 9, a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois.
a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede, então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedade de muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Se nesses momentos pudessem ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumprir-lhe esforçar-se por vencer um pendor que torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama, e que pesar mortal se, no acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levá-la à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Que assim seja. Que assim seja, meu amigo. Feita aí a leitura do nosso evangelho, feita a nossa prece, pedindo a autorização do alto para início dos nossos trabalhos, nós vamos então iniciar, meu amigo Leopoldo, minha amiga Cristina, o programa de hoje. E só para a gente situar os ouvintes da Web Rádio Estação da Luz e aqueles que nos acompanham pelo Facebook, durante todo esse mês de setembro, nós que fazemos aqui a bancada do programa Filosofia, Ciência e Moral, escolhemos um tema do Espiritismo, para que a gente pudesse refletir um pouco acerca do Setembro Amarelo, que é o mês em que a gente começa a refletir um pouco mais sobre o suicídio, que é uma chaga da humanidade, não tenha dúvida, e que precisa ser discutido, né, falado. As pessoas precisam conversar sobre isso, até para que a gente possa dialogar com aqueles nossos irmãos que porventura estejam pensando, né, nesse ato, para que a gente possa mostrar para eles o que é que a doutrina espírita tem a falar com relação às penas, aos gozos futuros, para que a gente possa também trazer informação, um pouco de alento, um pouco de verdade para os corações daqueles que são parentes, que passaram, de certa forma, nas suas famílias, por um problema parecido como esse. Não problema porque não vamos tratar tudo como problema, mas vamos ver como a doutrina espírita dialoga com todos nós acerca do que acontece com a alma humana depois da desencarnação. Não é isso mesmo, meu amigo Leopoldo e minha amiga Cristina? Eu chamo agora Leopoldo aqui para se apresentar. Eu sou Alexandre Santos, gente. Desculpem, eu apresentei todos os membros da bancada, esqueci de me apresentar. E agora eu vou chamar o nosso irmão Leopoldo para fazer suas considerações iniciais. E Cristina, em seguida, para a gente começar o programa de hoje. Leopoldo. Perfeitamente, meu irmão. Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os demais da bancada, aos ouvintes, a quem nos ouve e nos escuta, né, através da rádio. É de suma importância
trazermos a vários programas esse tema. É um tema que está muito presente devido às transformações em que esse planeta passa, né? E mexe realmente com os nossos, conosco e com todos os nossos irmãos, principalmente aqueles que são muito sensitivos e ainda não sabem de alguma forma lidar com isso, né? A depressão é uma chaga, né? É uma doença muito moderna e está aí assolando dentro das nossas casas. Então, o máximo que nós podemos agora de obter de informação, como podemos ajudar esses irmãos, também nos ajudando, né? Dessa forma, é de uma suma importância muito grande. Então, bom dia a todos. Passo a palavra à nossa irmã Cristina, para que agora a gente possa dar os pontapés inicial. Bom dia a todos, Léo, Paulo, Alexandre, todos que nos ouvem, nos assistem através desse canal, que emana luz. Setembro Amarelo realmente é um mês dedicado nos convidando a dar mais atenção a esse problema que ainda temos nos dias de hoje, e que requer muita atenção nossa e muito carinho, porque as pessoas que enfrentam essa dificuldade da depressão, para muitos pode ser simples, mas só quem já passou por uma depressão sabe contar com detalhes o que já viveu, e que precisa de muita atenção, muito carinho, muito amor, porque não é fácil. Não é fácil, mas precisamos nos agarrar a alguma coisa e voltar sempre o nosso olhar para Deus, fazer as nossas preces, contar muito com a família, estar sempre em contato com os nossos amigos e nunca deixar que o pensamento negativo se instale. Nunca deixar. Cante, dance, sorria, saia, busque fazer qualquer coisa, mas não permita que o pensamento negativo se instale, porque é mais difícil de retirá-lo dali. Então, desejo a todos que passam por esse problema da depressão nesse momento, pelas mágoas, pelas aflições, que tenha fé, tenha coragem. Não se entregue a nenhum pensamento vazio, a nenhum pensamento negativo, porque Deus é Pai de infinita bondade, está sempre conosco, a todos os momentos, e cada um de nós tem seu anjo guardião ali do lado, só esperando ser chamado, ser convidado para poder lhe ajudar. Então, se apoie nessa fé, nessa esperança, e leve sua vida até o dia que Deus determinar. Que assim seja para todos. Muito bem, minha irmã Cristina. E Paulo. Meu amigo Paulo Rocha. Estamos num mês extremamente importante, né, como já foi falado, e fica aqui os nossos votos de bênçãos a todos que passam por esse problema, que realmente merece todo o cuidado e toda a atenção, que envolve toda a família e que exige, né, o comprometimento e exige a solidariedade acima de tudo. Cada um se ajudar, para que quem esteja passando por um momento difícil como esse possa ter força para se reerguer e seguir em frente, né? Acho que Cristina resumiu muito bem, é não deixar o pensamento negativo se instalar, para que se mantenha firme aí na trajetória. Bom dia a todos. Muito bem, meu irmão. Muito bem, meu irmão Paulo Rocha. E assim a gente vai começar o programa de hoje. Como eu avisei para todos os nossos ouvintes da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana luz e paz diretamente de Natal para todo o planeta Terra, nós estamos trabalhando lá do livro O Céu e o Inferno, o Código Penal da Vida Futura, que é uma série de princípios trazidos pelo Allan Kardec naquele livro lá do Pentateuco kardeciano, né? Que nos fala sobre as penas e os gozos futuros, como, né, a vida se apresenta no mundo espiritual para aqueles que desencarnaram.
Tá ok? Então esse é o tema. E dentro do Código Penal da Vida Futura, nós temos aqui, né, os princípios número 6 e 7, que nós colocamos os dois aqui lado a lado para que a gente possa trabalhá-los, tá bom, meus amigos? E a partir da leitura deles, a gente vai, né, comentando aqui entre nós e entrando no assunto. O 6º princípio nos diz o seguinte: o bem e o mal que fazemos, decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então esse é o tema que é trazido no 6º princípio do Código Penal da Vida Futura. Então, muitos de nós nos preocupamos muito, meu amigo Leopoldo, meu amigo Paulo, Cristina, nós nos preocupamos muito com os nossos atos, o que fizemos durante a vida e o que esses atos vão representar no mundo espiritual depois que a gente desencarna. Eita, eu fiz tanto mal àquela pessoa, será que isso vai me trazer muita consequência ruim no mundo espiritual? E a gente vai esquecendo, Leopoldo, do bem que a gente deixa de fazer, né? Que o Código Penal da Vida Futura, que é essa série de princípios que Allan Kardec organizou aqui para a gente e que foram trazidos pelos espíritos superiores, né, para que a gente tomasse conhecimento. Esse 6º princípio nos diz o seguinte: que a gente não se preocupe apenas com o mal que a gente faz, porque se a gente já começou a se controlar, né, controlar a nossa personalidade espiritual, a gente começou a se educar, a gente começou a agir de forma que não fizesse mal a ninguém, né? Se esse é o nosso esforço, tudo bem, a gente já deu um passo enorme na nossa evolução espiritual. Mas a gente tem que começar a prestar atenção também naquele bem que a gente pode fazer, meu amigo Paulo Rocha, e esquece de fazer. Aquele bem, Cristina, que a gente pode realizar, porque depende de uma caridade moral e não de uma caridade, vamos dizer assim, material. Eu não tenho dinheiro para fazer a caridade material naquele momento. Eu não tenho como, né, ajudar alguém financeiramente, mas eu posso ajudar cedendo o meu ouvido para que a pessoa conte a sua história. Eu posso ajudar dando uma palavra de conforto para quem está no desespero. Eu posso ajudar, né, vendo aquele meu parente que está passando por uma depressão, não apenas como aquela pessoa chata que fica se entregando a problemas, mas ajudando. E isso é uma questão central, ao que me parece, minha amiga Cristina, é uma questão central que os parentes podem se esforçar um pouco mais para ajudar aqueles que estão em depressão. É isso mesmo, minha amiga? Sim, certamente. A atenção dos parentes é muito importante, é primordial para que a criatura, a pessoa que esteja passando por essa situação, possa superar. Muitas vezes, a pessoa que passa por esses problemas não tem coragem nem mesmo de levantar, não tem coragem nem mesmo de fazer uma prece. Parece que as suas forças estão sendo minadas a cada segundo. E, muitas vezes, por desconhecimento, parentes, amigos, diz que é brincadeira, que é preguiça, levanta, fraqueza, vai fazer alguma coisa, vai lavar uma louça, arruma uma roupa para passar, ou vem aqui para casa que você arranja o que fazer, e no instante você larga essa depressão. E isso lhe bota mais ainda para o fundo do poço, porque você se sente a pior das criaturas nesse momento. Porque não é uma coisa que está dependendo da sua vontade, mas uma coisa que ele está ali arrastando lá para baixo. E é um exemplo claro, né, Cristina, de um bem que a gente pode fazer e deixa de fazer, né?
Isso. Então, muitas vezes você precisa de uma medicação, mas muito, muito mais você precisa da atenção e do carinho de todos. Alguém que mesmo quando você está assim, sem querer tomar um banho, sem querer levantar, sem querer tomar um café, levantar você, ir no banheiro com você, não, vamos insistir, mesmo que seja chato, que seja abusado, mas esteja ali forçando você a dar aquele primeiro passo e a sair daquele primeiro momento. E também está a família acompanhando, sempre ligando, chamando, cuidando. É um processo longo, demorado, difícil, mas não impossível. E, com certeza, com todo o Exatamente. amor e caridade da família e dos amigos, qualquer ser humano é capaz de vencer isso. Sim. Perfeito. E Léo, ouvir, Léo, é muito importante, né? Quando a gente não dar ouvidos às pessoas, né, e principalmente as pessoas que necessitam falar e necessitam ser ouvidas por alguém, né, a gente comete esse erro que está dito aqui no sexto princípio. E isso vai nos trazer consequências, sem dúvidas, no mundo espiritual, quando a gente estiver na colheita daquilo que a gente andou distribuindo ou deixou de distribuir na terra, não é, meu amigo? Perfeitamente, meu amigo Alexandre, perfeito. É muito interessante esse item, porque o bem, o verdadeiro bem que nós hoje podemos fazer, não é? No teatro dessa vida onde nós estamos hoje, já começa no nosso lar. E é onde menos nós voltamos a olhar, a atenção. Muitas das vezes, quando assim o fizemos, assim fazemos aos de fora. Mas esquecemos que aqueles irmãos que estão conosco já são irmãos que nós, na reencarnação passada, nós tivemos vários atritos, né? E viemos lado a lado para que possamos aprender a amar. O irmão falou muito bem aí, exatamente nessa caridade, a caridade material e a caridade moral, né? Muitos de nós nos ficamos bastante satisfeitos quando participamos de um sopão, de uma distribuição de um agasalho, e nos achamos totalmente realizados quando, na fila que o irmão daquele está presente, a gente entrega um donativo. Porém, nós já aprendemos com esses irmãos que estão aí, que muitos deles, eles não querem aquele donativo. Eles não querem aquele alimento, somente aquele alimento, ou aquele donativo, ou aquele agasalho. Ele quer apenas que você o escute. Muitos de nós, quando estamos nas ruas, fazendo essa caridade, né? Chegamos nas ruas e os irmãos dizem, olha, meu irmão, você quer uma sopa, você quer um leite, você quer um café, tem um lençol, tem... Não, meu irmão, não. Eu só quero uma coisa. E aí a gente já, como somos imperfeitos, a gente nos adiantamos a fazer o julgamento. Já sei, esse irmão ele vai querer dinheiro. Dinheiro não tem. Nós nos antecipamos. Eles, não, meu irmão. Aí vem a grande lição. Não, meu irmão, eu queria apenas que você me ouvisse, que você tivesse 5 minutos da sua atenção, saia da fila, me escute. Olha, meu irmão, estou na rua devido a essa consequência e tal. E ali ele começa a desabafar. Ele começa ali a colocar para fora o que muitas vezes ele não tem coragem de falar com mais ninguém. Mas ele encontrou em você. E aí está a grande oportunidade deste do sexto item. Fazer o bem, todo o bem que podemos fazer com aquele irmão. Então, ouvir aquele irmão. Porque aquele irmão ele pode estar exatamente a um passo de cair no abismo, que ele nem sabe disso, mas ele intuído, ele ali não vendo só coisas negativas, eu não tenho mais nada, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu estou abandonado da minha casa por sério problema, por alcoolismo, muitas vezes envolvido em drogas. Então ele está a um passo de se atirar num abismo negro. Né? Muito bem, meu amigo Léo. Possa ser que você evite aquilo ali. Que você, com uma palavra, ao ouvir, uma palavra que você dê, você possa retirar aquele irmão e fazer ele repensar. Pois não, minha Cristina? Léo, eu lembro de uma situação que a gente estava encerrando a nossa distribuição de alimentos lá no centro da cidade,
E Sim. quando toda a equipe se reuniu para fazer a prece e depois fazer a foto, um daqueles que tinha sido atendido, um rapaz muito jovem, mas assim muito maltratado pela vida, pela situação que se encontrava, ele pediu para fazer a foto junto com a gente. E, e a gente permitiu, né, fazer a foto, porque não é do nosso hábito fazer a foto com eles, porque muitos deles não querem fazer para não ser Exato. reconhecido, para não ser. Mas ele pediu. E quando ele pediu, a gente ficou assim um pouco em dúvida, mas de repente a gente cedeu para fazer a foto e ele disse: aonde vocês divulgarem essa foto, existe uma possibilidade dos meus pais me ver que eu estou com vocês, porque eu estou há muito tempo afastado da minha família, Olha aí. não Que sei como lição, se hein? encontram. Então, aquilo lhe toca profundamente, porque ele tinha a esperança de ser visto com pessoas que estavam fazendo uma ação legal naquele momento. Então, isso me É tocou isso. profundamente e eu nunca esqueci disso. E muitas vezes a Perfeito. gente se preocupa muito com o mal, mas esquece também de fazer o bem. Eu não estou fazendo mal, mas também não está fazendo bem. Não está fazendo bem. Então, É. a gente E precisa... imagina, Cristina, se nessa oportunidade as pessoas fossem vencidas por aquele sentimento. Não, vamos fazer uma foto só nossa mesmo, vamos Deixa deixar de o pessoal olhar. de fora e tal. Aí deixaria de fazer o bem. É isso que ele está Exato, dizendo aí no deixaria de sexto fazer o princípio, né? bem. Exato. E aí, Então, sim, continue. o bem fazer o bem simplesmente pelo bem. E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizer: eu não faço mal a ninguém, eu não falo da vida de ninguém, eu estou aqui na minha casa cuidando das minhas coisas, cuidando da minha família. Mas o nosso intuito aqui nesse mundo não é só vir cuidar da família, não é só cuidar das coisinhas da casa, não é só cuidar do nosso trabalho, é cuidar do nosso irmão, do nosso próximo, é uma tarefa muito maior, é deixar as suas coisinhas que são tão passageiras, os seus móveizinhos que estão tão passageiros, e dar atenção àquele que mais precisa, ao nosso próximo, ao nosso outro, a um idoso, a uma criança, a um vizinho que está necessitado. É isso que a gente precisa. A gente se apega muito às nossas tarefas, um individualismo muito grande. Mas o mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso amar a mim se eu esqueço do meu próximo. Perfeito. E aí, meu amigo Paulo, ele fala aqui pra gente que toda imperfeição é fonte de sofrimento. E pela lógica, né, Paulo, não fazer o bem é uma imperfeição também. É um tipo de imperfeição. E vai trazer sofrimento. Por exemplo, se um pai, né, que tem uma relação conflituosa com o filho, passa muito tempo nessa relação conflituosa e não toma atitude para vencer isso, né, entre os dois, né, ceder um pouco, ceder o orgulho, né, tentar ser um pouco mais humilde, né, se de repente esse filho perde a batalha da vida e acaba cometendo um ato de suicídio, o que é que sobra para um pai desse? Muito sofrimento pelo bem que não fez. E é por isso que ele vem nos dizer aqui, ó, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, lá na vida espiritual, se na vida material a gente sofre por não fazer o bem, lá na vida espiritual, onde o espírito é mais sensível ainda, onde ele assume a sensibilidade do espírito, que é muito maior do que a sensibilidade do espírito encarnado, que está muito limitado pela matéria, ele vai sentir muito, né, o bem que deixou de fazer. E isso vai compor aquele inferno astral e pessoal dele. É por aí, meu amigo Paulo Rocha. É isso mesmo, Alexandre. O espírito, como você falou, ele vai estar mais sensível e, assim, a consciência vai bater naquele momento, né? Ele vai realmente observar a sua trajetória e ver que ele poderia ter feito o bem, não conseguiu, e aí vem o
remorso, vem o arrependimento, né? Em contrapartida, o sentimento de culpa, que vai trazer muito sofrimento, porque é a lei de ação e reação que está em jogo e que vai ter uma consequência ao bem que não foi feito, né? A omissão diante das relações existentes aqui. E a gente sabe que, acima de tudo, esse sofrimento ele pode vir através de uma obsessão, né? Essas imperfeições, como bem colocado aqui no texto, têm a origem lá no orgulho, no nosso egoísmo, e são um caminho livre para obsessões aí que realmente trazem, aprisionam a gente. E se a gente não tiver ali um constante esforço, e isso tem que ser diário, a gente tem que todos os dias em prece, com uma boa leitura, com o evangelho, com o trabalho no bem, para que a gente possa se manter firme e realmente blindado a essas obsessões que vão, se a gente deixar o caminho livre, elas vão agravar ainda mais as nossas imperfeições e trazer ainda mais sofrimento, não só para a gente, mas para qualquer pessoa que esteja à nossa volta. Então, daí a importância desse autocuidado. Eu gostaria de colocar uma situação. Eu conheço, assim, de perto, uma situação de um pai e um filho que deixaram de se falar por mais de 20 anos, se desentenderam por questões familiares. E o pai era uma pessoa muito simples, mas também uma pessoa de personalidade difícil, assim, de ceder a determinadas situações. Ele, bem mais esclarecido, poderia, em algum momento, ter se curvado ao perdão, a fazer essa harmonia, mas também não fez por orgulho. E o pai veio a desencarnar rapidamente num acidente. E ele ficou... A gente sabe que o pai vai responder por isso, por não ter tido a humildade de aceitar esse filho, mas esse filho aqui ficou numa situação bem difícil que surpreendeu a todos. Ele ficou profundamente triste, profundamente magoado com tudo que aconteceu e se arrepende profundamente de não ter feito as pazes com o pai, de não ter perdoado, de não ter voltado atrás. E isso já faz bastante tempo, já tem mais de 5 anos, mas volta e meia, quando se toca no nome do pai, ele cai em profunda tristeza, a gente percebe isso, e, como diz o Evangelho, que façamos as pazes enquanto estamos na caminhada, porque depois que o outro parte, é muito difícil você retomar isso, e são coisas que passam para uma outra vida, então, que possamos corrigir enquanto aqui estamos. E aí, minha amiga Cristina, eu queria aproveitar a deixa dessa sua história para já puxar o 7º princípio, que nos diz o seguinte, ó: o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Então, esse processo por que passa essa sua pessoa conhecida, esse seu amigo, né, de guardar a mágoa de não ter feito aquilo que poderia ter feito para vencer aquela incompatibilidade, aquela, vamos dizer assim, aquela antipatia pelo pai naquele momento, e o pai também no mundo espiritual, essa experiência, né, que é uma experiência que nos traz consequências ruins, né, ela vai ficar, né, martelando na cabeça do espírito a ponto dele corrigir-se. É assim o mecanismo que Deus criou para que a gente possa se autocorrigir, né? Aquele mal que a gente fez, que aí a gente já sabe, mal que a gente fez não é só por ação, é também por omissão, né? Aquele mal que a gente fez nos traz sempre a ideia de que a gente agiu errado. Por quê? Porque a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então aquilo vai acusar. Se a gente vencer um pouco o orgulho e a gente é um pouco mais humilde, a gente vai entender que andou errado. O problema é quando esse erro ele fica muito tempo martelando na cabeça, porque aí se transforma num problema. E é por isso que nós temos no mundo, né, a ciência, a psicologia, por exemplo. Né? O que é que fazem os nossos irmãos psicólogos?
eles trabalham muito desses problemas, quando você, por exemplo, está fixado num arrependimento que não sai nunca. O arrependimento tem que dar não é só arrependimento, você tem que dar um segundo passo além do arrependimento, né? E o segundo passo é um passo de ação para reparar, é uma reparação do mal que você fez, né? Então não basta se arrepender ou se arrepender de forma doentia, ficar remoendo aquilo o tempo inteiro na cabeça, se autopunindo, né? Porque isso também é fonte de depressão. Isso também é fonte de depressão. Isso tem que ser tratado. Agora, na medida correta, como é que funciona a lei de Deus, né? Do arrependimento, da corrigenda pessoal. É dessa forma como ele está apresentando para a gente no princípio 7. Nós desencarnamos, tem alguma coisa que a gente deixou de fazer ou que a gente fez que representa um mal a alguém, né? Então, nesse momento, nós vamos ficar, o nosso espírito vai sofrer por esse mal que fez. E esse sofrimento vai fazer com que nossa atenção se volte constantemente para aquele mal que a gente fez, e aí vem as consequências desse mal que são ruins para nós. E a gente sente a necessidade de, né, se corrigir, né? O importante é sentir essa necessidade de se corrigir. Porque a partir daí, a gente dá o pontapé inicial para a gente começar a reparar o mal que a gente fez. Tá bom? Cristina, pois não, minha irmã? Muitas vezes a gente pode pensar, mas como é que eu vou saber se eu estou fazendo o bem ou estou fazendo o mal? Mas aí Deus, você vai saber, porque tudo que for a favor da lei de Deus, tudo que estiver de acordo é o bem, tudo que estiver contrário à lei de Deus é o mal. Mas muitas vezes as pessoas dizem, mas eu posso acreditar que estou fazendo um bem e de repente eu posso estar fazendo um mal. Como é que eu vou saber isso? E eu acho que no Livro dos Espíritos tem alguma coisa que diz, vede o que gostaria que vos fizesse. Se você gostaria que isso fosse feito para você, isso aí você também pode fazer para o outro. Então, se você não gostaria, é porque isso não é o correto de fazer. Então, existe essa diferença. E Deus nos deu uma consciência sã, quer dizer, sadia, pura, que nos permite discernir. Nós sabemos exatamente o que é bem e o que é mal. Muitas vezes a gente ignora, passa a vista grossa, mas a gente sabe quando está fazendo bem e a gente sabe também quando está fazendo mal. E perfeitamente, minha amiga. É bem grande. A gente pode se enganar, né? Querer se enganar, né, Paulo? Né, Léo? Pode querer se enganar, mas a gente sabe. É verdade. Com certeza. O sétimo item também. É claro, todo o código é de uma grande importância para que tenhamos esse conhecimento, né? Então, o bom é que aqui nós, já com o estudo do Espiritismo, graças a Deus, nós temos essa responsabilidade hoje, nessa encarnação, de estudar, aprender e vivenciar o Espiritismo. Ele nos dá essa condição, a saber que todo o mal que nós fizemos terá que ter uma reparação, né? Como também todo o mal que nós tivemos é um sinal e avanço do Espírito. E não vamos ficar achando que não temos solução, que a situação ela está perdida. Claro que não. Nós estamos limitados, nós estamos hoje vestindo essa roupagem de carne, claro, pesam sobre nós todos os nossos vícios, né? E aí, ao desencarnar, vamos fazer aquela análise, vamos nos preparar para uma próxima reencarnação. Claro que viremos cheio de argumentos que seremos bem melhores, né? Sabemos que é bem difícil quando chegamos aqui, porque pelo véu do esquecimento, graças a Deus que Deus nos concede, passamos a viver essa vida com as nossas virtudes e com nossos vícios. Mas sempre existe um norte. Pegando aqui um exemplo do nosso irmão Emmanuel, quando ele conversava com Chico, toda vida que ficava muito triste, né, que
os maus pensamentos, né, as sombras o arrodeavam, Emmanuel dizia: Chico, você está triste? Estou. Vamos fazer o seguinte: pare tudo que você está fazendo agora. Vá dar uma caminhada na periferia. Caminhe pelos hospitais. Escute os necessitados. E aí faça uma comparação. Realmente, você tem problema? Esse problema desses irmãos realmente não são muito maiores, não são muito mais dignos de nós agora pararmos com a nossa mesquinhez e ouvir esses irmãos? Irmãos esses que estão prontos para se atirar ao abismo, como eu falei há pouco tempo. Então é esse o pensamento que nós temos que ter. O pensamento de ajudar. E ajudando esses irmãos, claro, nós também estamos nos ajudando. Porque o espírito é em crescimento. Nós estamos vivendo, fomos criados para viver em sociedade, não em isolamento. E nada mais próximo do que este irmão que está aqui ao nosso lado, para que possamos ouvir, aprender, né? Para que também esse mal que passa esse irmão agora, esse comprometimento que este irmão está agora, também inserimos em nós para que não caímos no mesmo erro, né? Possamos ter essa experiência de vida, já que tudo nessa vida é uma experiência para um aprendizado muito maior e melhor. Muito bem, meu amigo Léo. Muitas vezes, Léo, a gente acha que a dificuldade, o problema está em não ter o dinheiro para pagar as contas, em não ter uma casa para morar, em não ter isso. Mas muitas vezes isso é um grande problema, é uma grande dificuldade para muitos vencer isso. Perfeito. Mas muitas vezes você tem tudo. Você tem tudo. Como eu conheço pessoas que tinham tudo. E mesmo assim sentia um vazio imenso, sentia um problema imenso. E muitas vezes não precisa ser um problema grande, é um problema pequeno, mas é esse problema pequeno que você não consegue vencer, que você não está conseguindo entender. Então, a gente precisa ter esse olhar de caridade para o grande e para o pequeno, porque muitas vezes a gente olha e diz, mas é tão simples, é tão pequeno, mas é esse problema pequeno que tem dificuldade de entender e de vencer. Então, que a gente tem esse olhar com todos. Ok. Só para complementar e ajudar no raciocínio, a gente sempre fica correndo atrás daquilo que a gente não tem e esquece de agradecer pelo aquilo que temos, né? E a gente é rico em muita coisa. E muitas vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás e sofrendo, gerando sofrimento, correndo atrás de coisas que a gente não tem e esquece realmente de agradecer tudo que está à nossa volta. Perfeito, meu amigo Paulo. Nós já temos perguntas no ar, Paulo. Vamos ver aqui as perguntas que vão nos aparecer. Nosso amigo Tavares vai colocar aí as perguntas para a gente. Dos nossos Cátia de Neópolis. Somente a dor será possível alertar a consciência ou existe outros mecanismos? Quem é que gostaria de responder? Nossa amiga Cátia de Neópolis. Ela pergunta se somente a dor é possível para alertar a consciência ou se existem outros mecanismos além da dor. Eu acredito que existem outros mecanismos, sim. Mas muitas vezes a gente se cega. Muitas vezes é um amigo que nos chama atenção, muitas vezes é uma situação, você perde um emprego, você tem uma dificuldade financeira. Isso são pequenos alertas que você vai estar tendo ao longo da vida, para que você preste atenção, para que você dê mais um pouquinho de atenção, se volte para você mesmo, para o que você está fazendo. Mas o que é que a gente faz diante disso? A gente reclama, a gente briga, se chateia, esbraveja, e muitas vezes, quando o problema chega, é de uma forma irremediável, ou é uma doença incurável, ou é um acidente, ou é a perda de alguém querido, e que a dor nos chama atenção mesmo para a consciência. Mas existem outros mecanismos também, existem outras formas, simplesmente porque a gente
não dá atenção, a gente relega essas situações todas e vai seguindo adiante, muitas vezes naquele foco, e não presta atenção. Mas eu acredito que existe sim. Sim, com certeza, viu, Cristina? E concordando com você, minha amiga, e respondendo a nossa irmã Kátia, os ensinamentos religiosos também são um importante instrumento utilizado por Deus para que os homens aprendam a fazer o bem, né? A realizar o caminho, a seguir o caminho do bem. Então, por exemplo, os infinitos e morredouros, né, ensinamentos de Jesus Cristo, né, ele tem modificado a vida de muitas pessoas. Né? Jesus, com sua mensagem forte, com sua palavra cheia de vida, que quando atinge a alma humana, muitas vezes em cheio, né, nas fibras da alma, modificam o ser humano, mudam o ser humano. Então, basta a gente se voltar ou ficar mais sensível para esses profetas, para esses representantes, né, da doutrina do Cristo, que estão há milhares de anos espalhando a mensagem dele pela terra, né? Perpetuando a mensagem dele pela terra. Nas casas espíritas, o trabalho dos nossos irmãos oradores espíritas, né? O trabalho dos nossos pastores lá nas igrejas evangélicas, o trabalho dos padres, dos bispos na Igreja Católica, o trabalho dos pais de santo lá na Umbanda, né? Então, o trabalho dos pajés lá entre os indígenas. Então, onde tem religiosidade, né, o que significa religião, o termo religião, vem do latim religare, né, que é religar o homem a Deus. Então, essas pessoas que vêm com essa missão de passar doutrinas ou de distribuir doutrinas, ensinar doutrinas que voltam o homem para o bem, também estão cumprindo a mesma missão que a dor na vida das pessoas. O problema é que tem pessoas que não se sensibilizam com isso, né? Então elas precisam da dor. Aí a dor vem como ela é descrita no Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, né, bendizei a Deus, né, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Não sei se a irmã se sente... Léo, pode complementar, Léo. Somente fazer uma complementação, meu irmão. Antes da dor chegar, nós que possamos fazer esse exame de consciência, né? Fazemos como Santo Agostinho, né? E todas as noites, antes de se deitar, fazia aquele exame de consciência. Será que eu fiz todo o bem que eu pude? E ao mal, será que eu magoei alguém? Então, por isso aí, por tudo que foi falado, isso aí também é um grande começo. Esse exame de consciência que nós temos que ter conosco, né? Conosco para conosco mesmo, assim possamos dizer, né, minha irmã Cátia? Então, esse é um grande também, um grande começo para que a gente não possa chegar exatamente na dor, né? Que a gente não possa chegar realmente nessa dor. Usamos muito isso. Ou você vem nas casas espíritas, muitos de nós, ou chegamos pelo amor, ou chegamos, muitas vezes, pela dor. Muitos chegam pela dor mesmo, porque antes da dor, não pararam para refletir no seu... Congelou, infelizmente caiu aqui a conexão do nosso irmão Leopoldo. Alexandre. Oi, Paulo. Na verdade, antes da dor chegar, muitos sinais, né, antes dela, né, chegam até a gente. E aí, como você colocou, a religião faz com que a gente se ligue a Deus, a fim de que a gente esteja com os olhos bem vivos e com o coração aberto para que a gente perceba esses sinais, né? Acho que você, Cristina, colocou isso muito bem.
Então, tem aquelas dores que muitas vezes a gente não entende ou não sabe o porquê. Às vezes, a perda de um ente querido, né? A mãe quando perde um filho. Então, é uma dor enorme. Mas, mesmo assim, a própria doutrina espírita pode, de alguma maneira, explicar qual o objetivo e o porquê dessa expiação ou dessa prova que acontece nas nossas vidas, né? Então, assim, sempre existe dentro da nossa trajetória a oportunidade de observar os sinais ou, caso contrário, a gente ter um mínimo de entendimento e de explicação do porquê que aquilo está acontecendo para que possa amenizar essa dor e nos fortalecer na caminhada. Muito bem, meu amigo Paulo Rocha. E aí eu queria saber aí do nosso amigo Tavares se nós ainda temos perguntas dos nossos telespectadores, dos nossos espectadores. Apareceu aqui de Sérgio de Pium. Um abraço para o nosso amigo Sérgio de Pium, cadeira cativa aí, que sempre participa do programa. Então, se eu matar alguém, terei que ser morto por alguém? Pela espada, será pela espada. Parece um moto contínuo. Como parar? Eu entendi a pergunta do nosso amigo Sérgio de Pium. Sérgio, olha só, com base exatamente naquilo que o nosso amigo Paulo Rocha acabou de nos falar, já dá para a gente ir respondendo essa sua pergunta, viu, meu amigo Sérgio? Na verdade, aquela lição que Jesus dá a Pedro, não só a Pedro, mas a toda a humanidade, naquele momento da sua prisão, em que Pedro puxou da bainha uma espada e arrancou, segundo relatos dos evangelhos, arrancou a orelha de um dos soldados que iria prender Jesus naquele momento, e que Jesus manda Pedro guardar a espada na bainha, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus ali estava revelando para a humanidade uma lei de Deus, né, que existe entre nós, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Mas para que essa lei se opere, é preciso, meu amigo Sérgio de Pium, que a gente tenha uma compreensão muito grande. Como disse Paulo muito bem, Deus, antes dele fazer, né, a espada ser pela espada, ele nos dá a oportunidade de que a espada não seja pela espada. Deixa eu explicar direitinho o que eu estou querendo dizer. Se alguém mata outra pessoa, meu amigo Sérgio de Pium, por uma infelicidade, né, de não ter compreendido que não deve fazer isso, né, e se de repente essa pessoa tomada, sei lá, de ódio, de raiva, de ciúme, de repente mata outra pessoa, o que é que vai acontecer com essa pessoa no mundo espiritual? Essa pessoa, ela que é um espírito eterno, como eu, como você, como Paulo, como Cristina, como Leopoldo, como Tavares, como qualquer outra pessoa que é filho de Deus, essa pessoa, ao desencarnar, ou durante a sua encarnação, ela vai refletir, ter a oportunidade de refletir muitas vezes sobre o que fez. E pode ter certeza, meu amigo, que o sujeito que comete um mal desse, que é um dos maiores maus que a gente comete contra a lei de Deus, não vai ficar com a consciência tranquila. A consciência dele vai sempre ficar martelando e mostrando para ele que ele errou. E quando ele tiver numa condição mais humilde, ele vai entender que aquilo que ele fez está trazendo a ele muito sofrimento moral. E esse sofrimento pode se tornar, inclusive, insuportável, a ponto desse próprio espírito pedir para reparar o mal que fez. E é nessa oportunidade que Deus dá a ele todas as oportunidades dele reparar aquele mal com o bem. Pagai o mal com o bem, é o que ensina Jesus para a gente. Antes dele falar da lei de causa e efeito, da espada pela espada, ele nos ensinou isso.
Pagai o mal pelo bem. Se alguém vem te bater na face, oferece a outra, né? Ou seja, fazei o bem, não cede ao mal. Se você cedeu ao mal, Deus vai lhe dar a oportunidade de, pelo bem, reparar o mal. Então, meu amigo, aquela pessoa a quem eu tirei a vida, e lá no mundo espiritual que fica martelando na minha cabeça a ideia de que eu errei, eu vou sentir remorso pelo que eu fiz. Eu vou me arrepender. Esse é o primeiro caminho para a redenção do mal que fez. Então, o que é que o sujeito vai fazer nesse momento? Vai pedir a Deus a oportunidade de renascer, a oportunidade de recomeçar e de reparar o mal que fez. E Deus, que é bom e justo, vai conceder essa oportunidade. Ele vai vir em outra reencarnação, e nessa reencarnação, quem é que pode ser o filho dele? Aquele a quem ele tirou a vida. Olha aí uma ótima oportunidade de você pagar o mal com o bem. E aí aquele a quem eu feri e tirei a vida em uma vida passada, em uma encarnação anterior, agora eu estou dando a vida. Eu estou colaborando para que ele, né, possa renascer junto comigo. E aquele a quem eu nutri ódio anteriormente, a ponto de matá-lo, agora eu vou nutrir por ele amor, porque ele vai ser meu filho. E eu vou niná-lo toda noite para ele dormir. Eu vou trazer ele nos braços e não vou imaginar de onde é que vem tanto amor. Olha Deus me dando a oportunidade de pagar o mal com o bem, meu amigo Sérgio de Pio. Agora, se eu, por exemplo, né, recebo de Deus essa oportunidade, e aí sou tão egoísta que na terra, quando vem o meu filho, eu obrigo minha esposa a abortar porque eu não quero ter filho, aí como é que fica a minha relação? O mal que eu fiz não vai poder ser pago com bem. Eu tô criando um outro mal para esse espírito. E aí, meu amigo, se Deus me der todas as oportunidades de pagar o mal com bem, e eu mesmo assim não me emendar, aí vai vir a corrigenda da expiação. A expiação, ela vem também como forma de correção dos nossos erros do passado. E aí, independente de eu querer ou não, né, essa expiação pode se apresentar para mim na forma do mal que eu fiz aos outros, para que eu possa aprender com isso, né? Aí vem aquela máxima que Cristina já lembrou para a gente hoje. Só queira fazer com os outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Então esse é um princípio importante de correção do ser humano. Eu quero me corrigir, então eu vou olhar se o que eu estou fazendo com o outro, se alguém fizesse comigo, ia ser bom ou ruim. É isso que Jesus nos lembra o tempo inteiro. E é isso um dos instrumentos que Deus utiliza para que a gente aprenda. Ele dá toda a oportunidade da gente aprender fazendo bem, da gente reparar o mal fazendo bem. Se a gente mesmo assim não aprende, se a gente mesmo assim não se utiliza desse bem, aí vem as corrigendas, né, da lei de ação e reação. Tá bom, meu amigo? Não sei se ficou claro. Não sei se os amigos também querem complementar, mas aí dizer também para vocês que nós estamos nos encaminhando para encerrar o programa e a gente precisa passar também para o nosso amigo Tavares, para ele falar sobre a programação da rádio, tá bom? Então, se os colegas quiserem falar ainda sobre essa pergunta do nosso amigo, fiquem à vontade. Paulo, Cristina. O Alexandre, às vezes não tem essa questão do resgate como dentro da família, né? Mas pode acontecer também que venha através, de repente, de um vizinho problemático, e aí, havendo esse débito no passado, né? Cabe a nós o amor, né? Cabe a nós a boa convivência, porque um mínimo de discussão, um mínimo digamos assim, de discórdia que haja ali entre esses dois vizinhos pode ser o suficiente para haver aí um homicídio, por exemplo, né? Por motivos ali, muitas vezes banais, que podem ocorrer. Então, às vezes vem com esse tipo de provação para que você não alimente ainda mais essa inimizade, digamos assim, que já existe de uma vida passada, né? Então, isso acredito também que possa acontecer. Muito bem lembrado, meu amigo Paulo. Muito bem lembrado.
E aí, meu amigo, com essas considerações de Paulo aí, eu vou chamar o nosso irmão Tavares, se ele estiver por aí, para fazer os informes da rádio, né? Se o Tavares, eu estou achando que o Tavares não está em condições de falar agora. Tá aí, tá aparecendo. Não estou escutando aqui, acho que eu vou perder vocês falando, é? Amigo, muito bem. Hoje a gente quer convidar para, a partir das 19 horas, vai ser um programa muito especial, vai ser o nosso irmão Paulo Henrique Figueiredo, o homem das cartas de Kardec, aquelas cartas que foram descobertas e fez uma revolução muito grande. Então ele vai estar hoje aqui conosco, falando sobre essas cartas de Kardec, a possível adulteração que houve por parte de Lemarie no livro da Gênesis. Então, enfim, algumas coisas que estão aí no ar. Amanhã nós estamos em aberto, porque o nosso querido palestrante dessa quinta-feira nos ligou agora dizendo que realmente não conseguiu se recuperar. A gente vai ver se arranja alguém daqui para amanhã. Mas na sexta-feira nós teremos a volta do nosso irmão José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre os livros do nosso querido Chico Xavier. No sábado, às 19 horas, volta o nosso irmão Enzio Obama, que vai falar sobre reencarnação. Ele é lá da Sociedade Espírita Caminho da Luz de Cascavel. E no domingo, Cosme de Olindo vai falar sobre as parábolas de Jesus. Ele é lá do Rio de Janeiro, da Congregação Espírita São Francisco de Paula, lá ali do bairro da Tijuca. Então, essa é a nossa programação de quarta agora até domingo. Muito obrigado a vocês. Próxima semana a gente volta com 8, 9 e 10, né? E lembra que a gente vai até o 33, meu amigo. Perfeito, meu amigo. É isso. Então nós na próxima semana voltaremos. Pedir aí para nossa irmã Cristina fazer a nossa prece final, para a gente encerrar o programa de hoje, já convidando todos os nossos ouvintes e espectadores lá do Facebook, para na próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da manhã, acompanhar mais uma vez o nosso programa Filosofia, Ciência e Moral, a partir dos princípios 8, 9 e 10. Cristina? Tá desligado seu microfone. Pede para ligar. Tá certo. Então, que possamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus por todas as nossas oportunidades, possamos fechar os nossos olhos, silenciar nossa mente por alguns instantes e dizer: ó Deus Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre amado e amigo, nossa Mãe Maria de Nazaré, nossos anjos guardiões, nossos guias e protetores. Agradecemos infinitamente pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar aqui nesta caminhada, nesse orbe terrestre. Agradecemos infinitamente por todas as oportunidades, pelos nossos sucessos e pelos nossos fracassos também. Agradecemos pela nossa família, pelos amigos, pelo trabalho, pelo salário. Agradecemos infinitamente por tudo, Senhor, e te pedimos a vossa luz sobre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos sempre trilhar no caminho do bem, e que seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. Um bom dia a todos vocês. Muito obrigado a todos que nos acompanharam pelo Facebook e pela web rádio. Valeu, olha, Francisco Julião, João Maria Freitas, Joana de Oliveira, nosso amigo João Maria, Francisco Julião e todos os outros aí que nos acompanharam hoje. Muito obrigado pela audiência, valeu e até a próxima quarta. Até a próxima. Obrigado, gente. Se Deus quiser.